É domingo de manhã, eu sentei aqui para fazer as minhas coisas, ler meu livro, e vi esse comentáriozinho em uma das minhas postagens, que foi um vídeo que eu postei, só comentando sobre a minha barriga. E não é a primeira vez que eu recebo comentários como esse sobre o meu corpo, quando eu vendo emagrecimento para as pessoas. E a primeira coisa que eu penso quando alguém faz um comentário desse é: a gente só transborda, só deixa sair para fora da gente aquilo que a gente tá cheio. Só perdeu um tempo da vida dela, do dia dela, pra vir aqui no meu Instagram e deixar um comentário desse. Então eu imagino o quão amarga a vida dessa pessoa não deve ser. O que ela falou nesse comentário é verdade. Muitas pessoas têm esse corpo sem precisar ir na academia. E que bom, né? Isso não tem problema nenhum. Agora, o que as pessoas não sabem é que há um tempo atrás eu pesava 20 quilos a mais. Há um tempo atrás eu tinha ansiedade, depressão, tomava medicamento. Há um tempo atrás eu já fui a louca do emagrecimento, usava termogênico, chá seca barriga, fazia dieta altamente restritiva, fui parar no hospital por causa de medicamentos errados que ativaram o gatilho de síndrome do pânico, ansiedade. Foi a partir daí que comecei a tomar remédio para essas doenças, né? Eu vim de uma realidade onde eu tinha sede, por exemplo, eu bebia Coca-Cola, de hábitos muito ruins mesmo. Eu era uma pessoa que eu não acreditava em mim, eu achava que eu não ia conseguir nada. A minha mentalidade antigamente era assim: todo mundo consegue menos eu. E as pessoas conseguem porque elas têm sorte. Então se eu começasse um projeto e no meio do caminho desse errado, não era pra ser. Eu sempre fui uma pessoa muito pequena, pensava muito pequena, reclamava demais, era insatisfeita com tudo. Isso me deixou paralisada por muito tempo. E aí a minha mentalidade mudou. Eu conheci um método de treino que dava muito mais resultado. Eu ia na academia, parecia que a coisa não ia. Chegou num momento do meu processo de emagrecimento que eu estava fazendo muita coisa e meu corpo não estava mais indo, né? Não estava mais gerando o resultado que eu esperava. E aí veio a pandemia e eu comecei a fazer os treinos em casa. Junto com os treinos eu comecei a estudar, ter acompanhamento com um profissional que me ajude a chegar no corpo que eu queria. Ainda não estou no corpo que eu quero, mas eu estou no processo como muitas de vocês. Vocês não sabem disso porque, claro, vocês não estudam sobre isso, mas um corpo igual o meu, por exemplo, igual de uma pessoa que talvez tenha esse corpo, mas não vai na academia, sem ir na academia, é um corpo muito mais difícil de mexer. É um corpo muito mais difícil de gerar o resultado que você busca. E se você já tem alguns problemas que você não tem controle, mas que você tem que tratar junto com tudo isso, junto com a questão do emagrecimento, por exemplo, se você tem diástase, se você tem estofamento, isso também vai impactar na estética no corpo que você está buscando. E eu já fui mãe, com certeza tive diástase, porque toda gestação sua barriga cresce bastante, né? A minha cresceu muito, minha barriga cresceu muito. Com certeza eu tive diástase, tive o afastamento. Não tinha entendimento na época sobre isso, eu nem conhecia, nem sabia o que era diástase. Então eu não tratei isso, então provavelmente eu tenho aí uma incompetência abdominal, o que faz o meu abdômen ser um pouquinho mais estufado. Mas qual é o legal de todo esse processo, gente? Quando a gente identifica um problema, a gente vai lá e busca a solução. E hoje eu trato isso, mas a minha filha já tem 7 anos, olha quanto tempo se passou sem eu fazer nada, né? Por falta de conhecimento. Então eu não vou esperar eu chegar num corpo maravilhoso, ideal, que é o corpo que eu quero chegar e eu vou chegar, para eu vender um emagrecimento. Mesmo porque a mudança que eu tive no meu corpo já foi muito grande, já foi maravilhosa. Eu eliminei 20 quilos, eu pesava 20 quilos a mais. Hoje eu nem me baseio muito na balança, hoje a gente trabalha mais com composição corporal. Então eu já tive em déficit calórico, em estratégia de cutting para poder secar bastante a gordura do meu corpo. Então eu já fiquei muito pequenininha, muito magrinha. Hoje a gente está numa estratégia de ganho de massa muscular. E para quem não sabe, quando a gente entra numa estratégia de off, que a gente fala, a gente come mais, em maior quantidade. E é natural que haja estufamento, né? É natural que no processo, às vezes, de off, você ganha um pouquinho mais de gordura. Por isso que quando você entra nessa estratégia, seu percentual de gordura tem que ser baixo. Senão, você corre risco até de saúde.
Tudo isso acontece e a gente tá nessa estratégia. Pode ser que eu tenha ganhado gordura? Pode, mas é um processo. O que vocês veem aqui no meu Instagram não é nada impossível de alcançar. Vai exigir de vocês organização, vai exigir esforço, vai exigir que vocês se entreguem de verdade, que vocês conheçam o processo, porque não tem milagre. O que eu quero passar aqui pra vocês é que é totalmente possível você emagrecer treinando em casa, eliminar sua barriga, sim, porque eu eliminei a minha era gigante, tinha muita gordura, principalmente abdominal. Vocês estão vendo aqui a vida como ela é, e eu tô no processo junto com vocês. E a melhor coisa do seu trabalho é quando pessoas que você mentora têm resultados melhores do que os seus, iguais ou melhores do que os seus. E eu tive muitas alunas que tiveram resultados maravilhosos e melhores do que o que eu tive nesse processo, sendo mentoradas por mim. Cara, é maravilhoso isso. Imagina se eu tivesse esperado eu chegar no corpo ideal, que eu ainda não cheguei, para começar a vender ou orientar o que tem funcionado para mim. Olha quantas mulheres eu teria perdido nesse meio tempo. São milhares e milhares. Dentro da minha plataforma tem 20 mil alunas inscritas. Então, já fica a dica para você. Não espera ser perfeito para você começar a fazer algo que queima dentro do seu coração. E nesse caminho, muita gente vai te amar, muita gente vai te seguir, muita gente vai fazer o que você propõe. E muita gente vai vir te criticar e esvaziar o que dela tá cheio. Antes de saber sobre sua história, sobre sua vida, sobre o que você gerou na vida de outras pessoas, então não precisa estar perfeito para você começar. Você precisa começar e você fica bom durante o processo. Talvez você chegue à perfeição e talvez não. Talvez eu alcance meu abdômen trincado que eu tanto quero em pouco tempo e talvez não. Porque é um processo. Eu sou humana igual vocês. Eu gosto de sair tomar sorvete com a minha filha. Eu gosto de passar um tempo com a minha família comendo macarrão e pizza. Eu adoro sair para comer hambúrguer. Quando eu tava muito acima do peso, eu era muito mais regrada do que agora. Agora eu me olho no espelho, eu aceito meu corpo, eu tô bem comigo. Mas isso incomoda quando eu falo sobre emagrecimento com as pessoas na internet. Por quê? Porque elas veem que realmente meu abdômen não tá trincado. E eu tô aqui falando sobre emagrecimento. Só que aconteceu comigo. Mas hoje eu não tô tão focada na minha dieta, na minha alimentação, como eu tava antes. Se eu priorizasse muito mais a minha dieta, eu já tinha chego no corpo que eu quero. Mas eu não tenho pressa. Isso depende muito de cada pessoa. E aqui eu deixo mais um ensinamento para vocês. Barriga, pessoal, se tira na cozinha. Se você já tem um corpo legal e o seu objetivo é eliminar a barriga, é deixá-la definida, chapada, sabe aquela gordurinha debaixo do umbigo que a gente tem? Eu também tenho. Essa gordurinha vai sair na cozinha. Não adianta você só treinar, você pode se matar de treinar. Quem me conhece sabe que eu treino muito. Era pra eu estar como? Maravilhosa. Por que não tô? Por causa da alimentação, gente. É a sua alimentação que vai ditar o seu resultado. O treino, ele só é um estímulo a mais. Ele vai acelerar seu metabolismo, ele vai ativar sua queima de gordura, ele vai estimular o aumento do músculo, então o ganho de massa muscular. Mas o que vai mesmo determinar seu emagrecimento, a definição do seu corpo, é a sua alimentação. Se eu tivesse me dedicado muito mais à alimentação do que tempo de qualidade e socialização, eu já teria chegado no corpo que eu quero. Então isso prova que só treino não dá resultado. Talvez o resultado que você espera. Uma barriga chapada, mais definida. Não. Se você já tem um corpo legal, mesmo sem ir na academia, você não está muito acima do peso, saiba que você tem que se entregar muito mais para conquistar um corpo mais definido, mais chapado. E às vezes isso depende do que você quer abrir mão. Porque você vai ter que abrir mão de várias coisas. Toda escolha que você faz, você tem que abrir mão de alguma coisa. É como casar. Você tá solteira e você casa. Você abre mão da vida de solteiro. Você tá casado e tem filho, você abre mão da vida só que você tinha com seu marido. Agora você tem filho, agora você tem que ir em restaurantes que tinham brinquedo. Então, cada escolha que você tem que abrir mão de outra coisa. E emagrecimento, definição corporal é a mesma coisa. E isso vai muito do que você está disposta a fazer. Então, esse momento da minha vida eu não estou disposta a fazer o que eu preciso fazer
para chegar no corpo que eu quero. Pode chegar um momento que eu esteja exposta? Pode, mas eu tô no processo, como todos vocês. A Zilda, por exemplo, eliminou 35 quilos no meu desafio, treinando comigo, sendo mentorada por mim, seguindo as minhas orientações. A Italúcia, por exemplo, eliminou 11 quilos. Ela já tem 3 filhos, pessoal. Olha o que corpo incrível que ela tá aos 40 anos. A Rosa eliminou 35 quilos treinando comigo. E ela já está na menopausa e está acima dos 50 anos. A Lilian também, 50 anos. Olha só o resultado que ela teve treinando comigo. A Kelly tem histórico de câncer, trata tireoide, também tratava depressão e ansiedade. E olha só o corpo que ela teve, pessoal. Resultado incrível, história inspiradora. A Jéssica, pessoal, olha só, também diabetes, hipertensão, ela teve pré-eclâmpsia no parto dela e olha só o corpo que ela conquistou, sendo mentorada por mim, fazendo os treinos comigo, seguindo a alimentação que a gente propõe no desafio. Olha a Luana, também sendo mentorada por mim, olha que resultado incrível que ela teve treinando em casa. E digo mais ainda, essas pessoas já alcançaram outras pessoas que já transformaram as vidas e os corpos através delas, porque viram o resultado delas e começaram a treinar, começaram a comer melhor e emagreceram também, melhoraram qualidade de vida, humor e tudo. E, gente, salva até relacionamentos, salva até casamento. Então, você imagina só, se eu tivesse esperado eu chegar no corpo ideal, no corpo perfeito, na barriga trincada, chapada, olha quanta gente ia ficar no meio do caminho. Então, não espera ser perfeito. Começa do jeito que você tá, nas condições que você tem. Seja íntegro e fale sempre a verdade. Ajude as pessoas, estude e confie em você e vai dar certo. E no meio do processo, muita gente, como essa pessoa que apareceu aqui nos meus comentários hoje, vai aparecer no teu caminho, para te desmotivar, para te desanimar ou para fazer com que você pare de fazer o que você está fazendo. Mas as vidas transformadas são em números muito maiores do que essas pessoas que chegam aqui no meu perfil para falar isso aqui. Então, gente, cuida do que você tem aqui dentro, para quando você colocar para fora, venham coisas boas que ajudem outras pessoas, tá? Entender o processo é tudo. Um beijo no coração de vocês. Bom domingo. Tamo junto.